Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Luciano Ebert, falo aqui de Fortaleza, Ceará. Estamos na edição de maio do Debate com Ginga, as multifaces da capoeira. Projeto que é desenvolvido aqui por nós, Associação Sociocultural Viva Capoeira Viva, desde 2014, que trata de um ciclo de palestras mensais. Passamos durante um bom tempo realizando o debate de forma presencial. Com a pandemia, desde 2020, nós passamos a realizar o projeto de forma virtual através dessa plataforma. Pensamos ainda na possibilidade de, ainda esse ano, talvez, realizar de forma híbrida, mas, por enquanto, vamos manter esse formato virtual. Queria agradecer de antemão a presença de todas, de todos e de todes. Queria pedir licença aos meus antigos, aos meus antepassados, aos meus ancestrais, para iniciar esse debate com Ginga do mês de maio. A gente vem numa sequência de debates trabalhando essas questões de ancestralidade, de afrodescendência, e vamos, nesse mês de maio, que é um mês também que traz essa temática forte, que traz um dia para a gente lembrar da luta, mas que a abolição real está longe de ter acontecido. E, para isso, a abolição realmente acontecer, a gente precisa de um ponto principal e fundamental, é a educação. Uma educação que ela tem que ser libertadora, transformadora, e ela sendo dessa forma, ela tem que ser principalmente também antirracista. E esse tipo de educação está diretamente relacionada com a arte que guia esse projeto, que é a capoeira. Capoeira, fruto dessa diáspora que aconteceu, um dos frutos, na realidade, e que está sendo tratada, debatida em todos os âmbitos da sociedade. E a escola formal é um deles. Quando a gente fala de educação, fala em capoeira, a gente fala também da história e da cultura dos povos de África, né? Vários, que são várias culturas. E para a gente dar um tom mais que especial nesse debate do mês de maio, a gente convidou, e já queria agradecer de antemão pelo aceite, né, por estar, mais uma vez, contribuindo conosco aqui no Debate com Ginga, que é o professor doutor Lincoln Jesus, ou pai Lincoln também, professor da Unilab, que trabalha também as questões da capoeira lá. Ele vai explicar melhor, se apresentar melhor, que ele pode se apresentar muito melhor. E está fazendo essa ligação que sempre teve, mas que precisa ser melhor implementada dentro das escolas, dentro da educação brasileira, que é os fundamentos que estão presentes nas culturas africanas, principalmente nas religiões de matrizes africanas também, e que muitas vezes são deixadas de lado por preconceito ou simplesmente não querer que sejam vistos e discutidos. Mas esse tema que vai abordar é o professor, o pai Lincoln. Então, eu queria agradecer mesmo a presença dele mais uma vez, que é corrido numa sexta-feira à noite. Então, Lincoln, professor Lincoln, pai Lincoln, seja bem-vindo mais uma vez ao Debate com Ginga. Essa casa aqui também é sua, essa roda de capoeira que você vai estar hoje comandando, enquanto um dos colaboradores aqui da gente.
Aos participantes que estão presentes aqui hoje, peço que quem está vindo pela primeira vez, após a fala do nosso colaborador, a gente vai abrir para o debate. Você pode se inscrever no chat ou simplesmente se inscreve ou levanta a mãozinha aqui e a gente vai organizando isso. E você pode ligar sua câmera, seu microfone para fazer sua intervenção, seu questionamento, sua colaboração, ou simplesmente, se quiser escrever no chat, a gente pode ler também, tá certo? Então, boa noite a todas, todos e todes. É com muita honra, recebo mais uma vez, agora de forma virtual, Lincoln de Jesus, professor, Babalorixá. Então, Lincoln, a casa é sua, a roda é sua aqui, fique à vontade. Boa noite a todas, todos, a todos. É bom estar aqui mais uma vez, viu, Herbert, no debate com Ginga. Quero pedir primeiro, né, a bênção aos ancestrais por estarmos todos aqui. Se estamos aqui é porque eles nos possibilitaram, nos ensinaram estratégias de luta e resistência, né? Meu Mojubá Exu, esse grande dono da ordem. Muita gente acha que Exu é só o dono do caos, mas Exu também é dono da ordem, né? Esse é o papel principal dele, e da oratória, e das estratégias de vida. Então, como já foi apresentado, eu sou Babalorixá, de uma casa de Candomblé Queto, aqui na região metropolitana do Ceará, de Fortaleza, aqui no Maracanaú, mais especificamente aqui no Jaçanaú. E Babalorixá do Ilhaxá, o Bauladeji, a casa do rei que veio para multiplicar a riqueza, iniciado no Candomblé Queto há 22 anos. E, paralelo a isso, o Orixá me trouxe para o cenário da educação. Então, eu fiz 2 graduações, uma delas foi em pedagogia, e outra que eu amava muito na época, e trabalhei durante muito tempo também, que foi licenciatura em física. Então, durante muito tempo eu fui professor de matemática, de ensino de física, de ciências, né? E depois o orixá, quando eu me iniciei, ele me levou aos caminhos da educação. Engraçado que em todos os momentos eu queria sair da escola e eu não entendia o porquê. Ele me colocava de novo para a escola. Então, eu fiz mestrado na educação, aqui na UFC, no estado de Ceará e Fortaleza. Fiz doutorado também em educação, na UFPB, né, no PPGE de lá, Programa de Pós-Graduação em Educação, trabalhando com temas mais diversos, né? Primeiro, o mestrado foi com a Umbanda, né? Tentando entender aplicabilidades para a Lei 10.639, a partir dos pontos cantados e riscados nos rituais religiosos. E no doutorado eu fui trabalhar em um curso, o primeiro concurso efetivo que eu passei a assumir, né, que foi licenciatura interdisciplinar em educação do campo. Então, eu trabalhei em uma pesquisa com as estudantes da educação do campo, né, basicamente versando práticas pedagógicas. E aí, no decorrer dessa trajetória, eu consegui afastamento da universidade que eu trabalhava, até concluir o doutorado, voltei para o terreiro, aqui no Ceará, e aí abri um concurso na Unilab, e esse concurso era justamente na área de fundamentos teóricos e práticos das manifestações culturais africanas e afro-brasileiras. E eu pensei, como é que eu estou fazendo uma tese com referenciais teóricos completamente marxistas e vou fazer um concurso desse, mesmo não tendo concluído o doutorado? Mas os orixás disseram, né, faça. E aí eu lembrei, né, dessa realidade cotidiana do terreiro. Eu vivencio isso há 22 anos hoje. Então não tenho como me desvincular de toda essa ancestralidade, né, de todo esse contexto. Então, em 2018, eu voltei para casa, só que com outra casa e com um grande desafio, né, reconstruir as minhas bases teóricas. E aí fui trabalhar com alguns componentes, né, de manifestações culturais e, logicamente, religiosas, porque não tinha como estar desvinculado.
E uma dessas disciplinas, que nós denominamos componentes curriculares, era a que eu amo de paixão hoje, uma das minhas áreas de pesquisa, que é ensino de ginga, capoeira, corporeidade e mandinga. Então, essa disciplina era para substituir um curso de pedagogia tradicional, uma perspectiva de recreação, por exemplo. E o currículo da pedagogia da Unilab, assim como a proposta da universidade, né? Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, ele é um currículo que ele parte com os referenciais de África. Então, muita gente vai dizer, é um currículo afro-referenciado. Não, é um currículo afrocentrado. Bem, eu não sei. Até hoje, as minhas amigas e amigos ainda discutem muito isso, mas eu prefiro compreender que toda base, né, referencial e teórica, ela parte do continente africano, a partir dessas análises, ela caminha pela diáspora, ela também bebe a água que nasce aqui do terreiro, dessa grande manifestação religiosa, né, afro-brasileira, afro-indígena também, e nesse cenário a gente vai mergulhando. Então, é o segundo momento, né, que eu chego aqui no debate com o Ginga. O primeiro foi justamente por conta de um artigo, né, de um artigo que eu escrevi que deu origem hoje a esse livro. Né? E é interessante contar essa história para vocês entenderem um pouco da trajetória, da proposta que eu venho maturando durante alguns anos, né? Que foi justamente esse aqui, acho que o título é esse, Intersecção entre os princípios filosóficos dinamizadores das religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras presentes na capoeira. Né? E eu sempre me preocupei muito com a perspectiva de basilar a produção do conhecimento a partir das manifestações, a partir do terreiro, a partir dos corpos e corpas que vão estar embebidos na ginga, né? Desse contexto. E aí, essa componente me trouxe muitas reflexões que chegaram, né? Me fizeram chegar a esse artigo. Construí um projeto de pesquisa, estruturando e aprofundando justamente esse mesmo ponto. Como acontece essa intersecção? Onde é que estão esses princípios filosóficos e valores civilizatórios que estão presentes no terreiro, mas também se entrecruzam na capoeira? Quem é que vai proporcionar tudo isso, né? Lógico, é evidente que vai ser Exu. Vou só desligar esse telefone, porque senão não faço nada. O povo não para aqui. Então, Exu, e aí, justamente como bolsista de iniciação científica, a gente foi começar essa compreensão dentro do espaço do terreiro, que é o meu próprio laboratório, que é a minha casa, né? Que é a minha casa, esse território aqui, de onde eu falo hoje e agora, né? Eu moro no terreiro, vivencio o terreiro, da hora de acordar à hora de ir para o plano espiritual no sentido de dormir. Né? Até o dormir é um trabalhar, é um acesso a outra memória. E aí veio a pandemia. E quando chegou no momento da pandemia, que eu realmente, eu e todo mundo, né, foi forçado a ficar em casa, eu mergulhei mais ainda nesses princípios. Infelizmente, deixei a capoeira, né, um pouquinho de lado nessa análise comparativa. Então, quando eu mergulhei nesse princípio, eu digo, cara, eu estou sozinho, dentro do terreiro, um monte de gente precisando escutar ideias, né? Foi aquela chuva de lives que a gente acompanhou durante a pandemia. E eu preciso também dialogar para fortalecer o povo de terreiro. Então, eu fui conversar com muitos pais de santo, muitas mães de santo, Alganza, Quedes, pesquisadores, filhos e filhas desse terreiro aqui também, né? Pessoas que me ajudaram a refletir bastante sobre todo esse universo que eu estava vivendo. E uma professora muito amiga, né, que vai até me supervisionar agora no pós-doc, professora Denise Botelho, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, também uma autoridade civilizatória, um Ialorixá, ela me ajudou a refletir sobre isso, né?
com muito respeito aos mestres e mestres, aos capoeiristas, né, que estão aqui presentes nesse debate, mas a capoeira ficou em um momento de lado nessa pesquisa. Eu disse, não, para mergulhar nessa compreensão e entender que outras portas têm que ser abertas, eu vou ficar, por enquanto, aqui dentro do terreiro. Né? Então, foi o que eu fui fazer. Fui elencar uma série de princípios filosóficos e valores civilizatórios que estão presentes dentro do terreiro. Discutindo muito essa questão da chegada das populações escravizadas até se formar o terreiro. Então, o primeiro ponto foi entender o que é um terreiro. Né? O que é que território é esse? É o território da macumba? É o território do samba? É o território onde muitas manifestações culturais também vão nascer? Sim, também. Mas é um território onde muitas populações, né, que foram escravizadas e hoje também populações que estão em um contexto de subalternização, né, ou na periferia do conhecimento, elas se juntam para sobreviver. Então, o terreiro ele está para além da perspectiva religiosa. Né? Gosto muito do que o professor Ibabalorixá Sidney Nogueira escreve Intolerância Religiosa. Ele diz, o terreiro não é uma religião. O terreiro é um pacto civilizatório. O terreiro está para além da perspectiva de religião. Por quê? Porque aqui eu tenho tecnologias, aqui eu tenho cultura, aqui eu tenho medicinas, aqui eu tenho possibilidades de vida a partir de outras cosmologias e outras cosmovisões. Então, diante desse cenário, quando a gente compreende que o terreiro não é só religião, a gente está falando de perspectivas civilizatórias, né? Perspectivas civilizatórias de povos que estão em um contexto de subalternização. Diante dessa estrutura do racismo, e né, que, lógico, tem vários pilares, né? Racismo estrutural, mas também que se alimenta do racismo epistêmico, do racismo religioso, né? Enfim, de todas essas nuances que a gente vivencia no cotidiano dessa luta, dessa grande luta planetária, e aí eu me coloco muito bem enquanto um homem que se compreende como um homem branco, antirracista, como nós temos que desenvolver hoje um grande cenário planetário de reposicionamento. E aí eu sempre esbarrei, né, em uma palavra no decorrer de toda a minha pesquisa de mestrado, né, revirando o jornal O Povo, que é um jornal aqui da cidade de Fortaleza, desde a década de 40, com a palavra macumba, né? E eu sempre fui conhecido nas escolas que eu trabalhei e nas universidades que eu já passei também, a docência como o professor macumbeiro. Chegando na Unilab, eu percebi, a partir da fala de alguns alunos e alunas, que cadê o povo de terreiro que não entra na Unilab? Né? Cadê o povo de terreiro que não adentra as universidades? Cadê aquele povo que cresceu comigo durante esses 22 anos de iniciação no Candomblé e nas várias andanças de terreiros de Umbanda, que não está por aqui nesse espaço? Onde é que eles estão? Onde é que elas estão? Né? Porque você vai ver um outro público, né? Um público branco, um público que vem de uma classe média alta, mas que quando chega na universidade, às vezes vem e se projeta para dentro do terreiro porque entende um pouco desse espaço, tem curiosidade e chega até aqui. Mas as crianças de terreiro não chegam à universidade, né? Então eu comecei a pensar na seguinte perspectiva: como é que nós vamos hoje traçar um grande plano estratégico de diálogo a partir desses processos de ruptura dessas bases racistas, né? Essas bases racistas. Então eu disse, cara, a única pessoa, a única divindade, a única entidade que é capaz de desestruturar tudo é Exu.
Então, eu vou ter que utilizar uma metáfora pancada, que é levar Exu para as escolas. E aí estar preparado também para o grande enfrentamento, né? Não um enfrentamento apenas epistêmico, é um enfrentamento realmente de grande batalha nas redes sociais, nos cenários onde a gente diz Exu nas escolas, e as pessoas dizem Satanás é que não, a macumba não vai entrar aqui de jeito nenhum, né? E aí qual é essa metáfora? Exu nas escolas não se trata de um proselitismo religioso, de jeito nenhum. Exu nas escolas é justamente a desestruturação da base racista, porque quando você fala em Exu, você vai ver o racista mostrar a cara. Você vai ver o intolerante dizer que tolera, mas Exu nas escolas não. Ou seja, o legado africano e afro-brasileiro, afro-indígena, ele não pode ir para a escola. Por que, que a gente hoje enfrenta um grande entrincheiramento em relação à implementação da Lei 10.639? É porque esses conteúdos ainda não são estruturados para estarem nesse espaço. Eles ainda não são pensados. Se a gente fala em conhecimento de base civilizatória africana, afro-brasileira, afro-indígena, você está partindo de um outro processo de compreensão e lógica, que não é uma lógica cartesiana, diante dessa modernidade, né? Então, você está falando de uma lógica altamente complexa, porque você compreende, por exemplo, a categoria principal, que é a ancestralidade. A categoria principal, que é a ancestralidade. A ancestralidade está para além da ideia dos que já vieram. É isso, mas é muito além do que isso, né? Quando você fala em ancestralidade, você está falando, por exemplo, na compreensão de todo um legado de povos que estiveram aqui e que se uniram para sobreviver. Esse legado, seja nas perspectivas da própria cultura, da ciência, das epistemologias, da medicina, dos saberes, enfim, eles se juntaram dentro do terreiro. É um legado tecnológico, né? Social, de vida. Então, esse legado é o quê? Você olhar para todos esses saberes, olhar para todos esses conhecimentos, entender como é que nós vamos remodelar o presente e construir outras bases civilizatórias para o futuro. Então, na minha perspectiva de pesquisa, o que se aproximaria mais de tudo isso seria o símbolo Adinkra Sankofa, né? Para a gente tentar perceber, né, o que é realmente o princípio da ancestralidade, para além dos antepassados. Então, hoje, quando a gente chega e diz assim, vamos levar Exu para as escolas, a minha proposta é tentar perceber como todo o legado de todos esses povos, ele adentra o currículo, e principalmente a prática pedagógica, para a implementação das duas leis, 10.639 e 11.645. Então, eu até fui atacado algumas semanas atrás, viu, Herbert, por uma advogada, e essa advogada que dizia que o Estado era laico, mas o Estado era laico e no perfil dela estava lá, em defesa dos princípios cristãos e conservadora. E ela dizia, como nós vamos permitir que Exu vá para as escolas? Como nós vamos permitir que Exu vá para as escolas? Pais, mães, vigiem, observem o que os professores e professoras estão trabalhando dentro da sua sala de aula. E toda a vida que a gente esbarra, né, em implementações, em práticas de implementações da Lei 10.639 e da própria, vamos chamar a capoeira, né, como um dos principais agentes de implementação da lei dentro das escolas, porque ela dialoga em um cenário de espaço dentro da escola, né?
principalmente no pátio, e aí é uma crítica que eu quero fazer, que eu faço em todas as aulas de ensino de ginga, eu fico pensando, né, o quanto vocês, mestres e mestras capoeiristas, porque eu não sou capoeirista, viu, gente? Muitos mestres dizem, você é capoeirista. Eu disse, eu não pratico. Eu só sou pai de santo. Quanto vocês também são chamados de macumbeiros, né? Dentro da escola, por levar a capoeira para dentro da escola. Por quê? Por que eles chamam? Por que eles não chamam todos de macumbeiro? Né? Eu adoro que o povo me chame de macumbeiro. Mas, por que eles não chamam todos? Né? Porque todos os nossos conhecimentos eles vão ficar em um espaço destinado ao não lugar, ou à não ciência. Né? Ou seja, aquilo que não pode, não é padrão, não é norma, que não está presente e não deve estar presente dentro do currículo. Então, dentro do ensino de ginga, eu, como não capoeirista, né, não pratico capoeira, eu compreendo que existem vários elementos da capoeira que podem estar dentro do currículo, não só da educação física aí. E aí é a minha crítica, né? Porque eu estou formando pedagogos e pedagogas. Então, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento de práticas pedagógicas apenas relacionando capoeira e ensino de matemática, capoeira e ensino de ciências. Por quê? Porque é minha área de trabalho e formação desde lá de antigamente. E é aquela área em que todo mundo diz, não, nem na matemática, nem nas ciências tem como implementar a Lei 10.639. Aí eu digo, tem sim, a gente ainda vai colocar a capoeira, né, como o grande carro-chefe dentro do currículo. Então, é uma grande festa, né, essa componente, é uma grande gira, é uma grande roda. E nessa perspectiva dessa grande, né, festa, gira e roda, eu repenso os referenciais teóricos, didático-metodológicos da posição da sala de aula na perspectiva da didática e do professor, da professora. Então, eu digo, cara, se a gente tem que participar, por exemplo, da construção de uma didática dentro da sala de aula, nós temos que pensar hoje em uma didática que ela seja circular. Por que esse princípio filosófico, né? Por que esse princípio dinamizador? E aí eu pego, por exemplo, a perspectiva que a gente vivencia dentro do xirê. E também, né, faço análise com capoeira, que é o quê? O xirê de candomblé, quando ele vai se iniciar, né, xirê, a grande roda em que nós ficamos em formato circular, geralmente uma pessoa mais velha ou mais velha, ela vai puxando, né, a fila, até essa fila se tornar uma roda. Chega um momento em que ela se funde a primeira pessoa da fila com a última pessoa da fila. Teoricamente, é a pessoa que tem mais saber. E ela vai estar dinamizando o seu axé como energia vital ali com a que tem menos conhecimento, que na maioria das vezes ela está ali, né, há um mês, há um ano, ainda é uma filha que nem se iniciou. Mas mesmo assim elas estão conectadas em axé, conectadas em energia vital. Né? Então, dentro da perspectiva da circularidade, quando a gente revê essa estratégia didática, é uma das críticas que eu faço, que eu, por ter sido professor de física e matemática a vida toda, eu sempre trabalhei com os melhores alunos, deixando os que não gostavam de matemática para lá. Né? E hoje eu vejo que, diante das minhas falhas e erros, a gente tem que construir uma outra perspectiva didática. E as bases referenciais que eu utilizo, elas são de matrizes africanas. Elas são dentro desse cenário de luta e resistência, né, das manifestações culturais e religiosas que resistem. Porque assim como os terreiros foram criados no Brasil, não vieram estruturados de África, quem conhece um pouco do cenário do xirê, ou de qualquer terreiro de Umbanda, ou qualquer outra religião de matriz africana, vai entender que foi uma criação brasileira, uma estratégia de luta e resistência
e sobrevivência de povos, assim como a capoeira. Assim como a capoeira, né? E aí tem a tese do nosso querido, né, Mestre Cobra Mansa, evidenciando toda essa pesquisa de formação da capoeira no território brasileiro. Que dá para a gente perceber isso a partir de suas visitas à África, né? E de todos os referenciais que ele basila e traz. Então, diante desse cenário, realmente, eu penso em uma construção de outro processo didático, metodológico, em que o professor eu utilizo a metáfora mesmo, né? E aí é para desestruturar essa base racista. O professor ele tem que se transformar em Exu. Por quê? Porque Exu é o dono da ordem, né? É o reparador. Muita gente não entende, por exemplo, e aí é interessantíssimo ser dito, né? Que Exu ele é o orixá da ordem. E aí eu queria contar dois itãs, duas lendas, né? Para que vocês entendessem como essa perspectiva da ordem. Uma é a própria criação de Exu, né? O que significa a palavra Exu? Se você fosse no Google até 2018, você ia ver lá Exu, demônio. Hoje eu acho que eles já repararam esse erro e transformaram de Exu, né, esfera. Exu, a palavra Exu significa esfera, né? Ou seja, a perfeição. Foi desprendido uma pequena porção de energia do corpo de Deus. Foi isso que ele fez, né? Ele é do maré, o Olo do maré. Ele desprendeu uma esfera de energia do seu corpo. E essa esfera se tornou Exu. Deus Supremo, vendo que Exu ia crescer e ia se expandir muito, ele mandou Exu tomar conta da criação do mundo junto com Oxalá, né? Com Orixalá. E aí vai assumir, claro, estou falando de trajetórias mitológicas, várias denominações. E aí, Orumilá, o grande orixá do conhecimento, queria muito ter um filho. Né? Orumilá queria muito ter esse filho. E foi até, né, o castelo de Oxalá, no Urum, pedir que moldasse uma cabeça, um filho para ele. Ele precisava ter um filho naquele momento de criação do mundo. Oxalá disse que não tinha nenhum pronto, não ia dar filho nenhum a ele. E ele insistiu muito, dizendo, eu quero uma pessoa como aquele homem, com a rapidez dele, com a dinâmica de vida dele, com a alegria dele, com a forma em que ele trata as pessoas. Ele disse, então vá até ele e o toque. Então ele tocou, foi lá onde estava Exu, tocou no peito de Exu. E tocando no peito de Exu, ele sentiu parte daquela energia passar para o corpo dele, para o seu ará. Né? Ará significa corpo. E aí, chegando em casa, Oxalá tinha dito, quando chegar em casa, faça amor com sua mulher. E meses depois, se eu não me engano, nos Itãs são 12 meses depois, ou 10, Exu nasce. Né? Só que Exu nasce já com os olhos abertos, e Exu nasce falando, dizendo, eu tenho fome. E aí ele pede comida ao pai, porque o leite da mãe não saciava. E ele vai, né, o pai vai trazer todos os animais de 4 patas, sem saciar a fome de Exu. Todos os animais de 2 patas, todas as frutas, todos os cereais. E Exu não conseguia ter sua fome saciada. Então ele começou a beber a água dos rios, a comer todas as plantas. E o pai e a mãe vendo, né, Exu devorando o mundo, a mãe entrou em um grande desespero, até o momento em que Exu olhou para ela e disse, mamãe, eu quero comer você. E Exu devora a mãe. E quando a mãe é devorada, Orumilá, o grande deus da adivinhação, ele diz que, na verdade, ele vai até um outro Babalaô se consultar. O Babalaô diz, guarde uma espada de sabre com você, porque ele vai vir querer se alimentar da sua carne. Então, nesse momento em que Exu foi para o pai dizer, papai, eu tenho fome, foi querer devorá-lo, o pai começou a amputar as partes de Exu, começou a cortar. E essas partes cresciam muito rápido. E Exu começou a correr. E quando Exu correu, Exu percebeu que ele conseguia caminhar entre os planos espirituais. Então, na perspectiva Nago-Yorubá,
nós temos 9 planos espirituais, sem essa ideia de céu, terra e inferno, né? Sem essa perspectiva judaico-cristã. Então, Exu caminhava, e Orumilá também caminhava atrás, porque ele tinha, né, essa dinâmica de transitar entre os planos. E os pedaços iam caindo, iam se transformando em pedra, em laterita. Durante os 9 planos, ele caminhando e cortando e nascendo pedaços e as pedrinhas caindo, ele chegou até Exu e disse: pois vamos fazer um pacto. A partir de hoje, em todas as adivinhações que eu fizer, Orumilá é o grande adivinho, você vai trazer todos os recados da humanidade, porque você é muito ágil, e você vai ser sempre o primeiro a comer. Então, Exu devolveu tudo à humanidade, né? Devolveu as plantas, os animais, regurgitou tudo e trouxe a vida de novo com ordem e equilíbrio. Então, quando nós vamos ao jogo de búzios, né, ao Eride Logum, ou Meride Logum, ou ao Ifá, né, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos consultando a Exu para ele ir consultar Orumilá, o grande Deus da adivinhação. Você não vai consultar o Oxum, não. Você vai consultar o Orumilá, porque o Orumilá vai adivinhar o que o Oxum quer. Você não vai consultar Xangô, não. Você vai consultar. Exu vai lhe levar o recado a Orumilá, você vai dialogar com ele e vai dizer o que é que Xangô quer. Porque o Orumilá é que é o grande orixá do conhecimento e da adivinhação. Outro Itã que também eu gosto muito, talvez muita gente aqui já conheça, né, é o Ibaquetá, né, em que grande Deus, né, Deus Supremo, chegou para Exu e disse: eu tenho 2 presentes para você. Eu tenho uma cabaça que tem aqui tudo que é doce, tudo que é bom, tudo que é gostoso, a ordem do mundo, a prosperidade e a bonança. E eu tenho outra cabaça que vai ser tudo que é fétido, ruim, a peste, a doença, o malefício. Mas você vai ter que escolher uma, porque essa cabaça uma dessas cabaças vai ter que ser o que vai gerir, usando essa palavra, né? Gerir a humanidade. Exu disse: me dê outra cabaça. E ele partiu a cabaça e pegou todos os elementos e jogou tudo juntos. Juntou tudo, né? E ele disse: agora sim, a humanidade consegue desenvolver-se. Agora a humanidade consegue desenvolver. E as pessoas também. Porque elas vão ter o direito de escolha entre o que é bom e o que é ruim. Então, o bem e o mal, nas nossas perspectivas, eles não são absolutos. Eles são relativizados. O que é bom para mim pode não ser bom para o Herbert. O que é bom para ele pode não ser bom para mim. Mas Exu é quem vai na frente abrindo os caminhos de acordo com os desejos que eu estou querendo. Eu estou contando aqui poucos itãs, 2 itãs, para a gente ter ideia de como esses conhecimentos e essas narrativas, elas nunca adentram a vida, né, das crianças, né? Então, quando, por exemplo, o Exu ele sobe na Marquês de Sapucaí, ele sobe ao topo do mundo, o que está acontecendo ali? Para a gente, é um grande reposicionamento cognitivo, que é uma onda de levante planetário. Como é que nós vamos desestruturar o racismo, né? Como é que nós vamos desestruturar o patriarcado, o fascismo? Quando a gente entende, né, que nós estamos promovendo os processos de autonomia e fortalecimento dessas outras narrativas. Então, eu gosto muito de brincar com as pessoas e dizer que Exu vai ser plantado na porta das escolas para que todos os conhecimentos das encruzilhadas, dos povos subalternos, dos povos de terreiro, dos povos indígenas, né, dos ciganos, das marisqueiras, dos pescadores, dos campesinos, eles adentrem ao currículo. Particularmente, por já ter trabalhado com a educação do campo, eu já desenvolvi alguns trabalhos com, né, essas outras perspectivas, mas hoje eu centro com os povos de terreiro e a capoeira, nessa ideia de dizer que
esse legado, ele tem que ser revisitado e essa história ela tem que ser reescrita. Então, quando eu digo Exu nas escolas é um projeto potencializador de vidas. Tem gente que chega para mim e diz, professor, você é doido. Como é que você vai levar Exu para as escolas? Eu disse, calma. Né? Eu estou essa componente ensino de Ginga, ela é do último semestre de pedagogia. Então, as estudantes elas já estão nos estágios, né? Muitas já concluíram, estão em sala de aula como professoras também. E aí, dentro do Marcisto de Baturité, que é a cidade de Redenção, onde fica a Unilab, a gente escuta todas as falas, né? Que quando se inicia a aula, né? Quando se inicia a aula, sempre é feita uma oração inicial. E essa oração inicial sempre vem atrelada ao Pai Nosso e aos princípios cristãos. Então, por exemplo, imagina, por exemplo, se fosse um ponto de pombagira, um ponto de preta velha, um ponto de caboclo, né? Caboclo sete flechas, ou uma cantiga de Oxum, como seria, né, devastada a estrutura profissional daquele professor ou daquela professora. Então, quando eu digo que eu vou levar Exu para as escolas, eu digo que a população negra teve a sua... e as outras populações tiveram as suas trajetórias esfaceladas pela colonização e pela manutenção da colonialidade hoje em dia. Nesse cotidiano, nessa perspectiva, quando a gente percebe isso, a gente precisa criar essas pontes em como entender como é que aquele cenário vai ser estruturado com base nessa ancestralidade mítica, né? Que é o que Kabengele Munanga nos ensina de uma forma muito, muito, né, encantadora. E aí, eu queria explicar um pouco para vocês o que é essa ancestralidade mítica, porque eu me encontro com essa ancestralidade mítica dentro do espaço do terreiro, mesmo sendo um homem branco, né, que compreende os privilégios da branquitude, eu percebo, né, que o meu ancestral africano me chama para o terreiro. Por quê? Porque ele precisava que eu completasse essa caminhada. Quem é esse ancestral africano? Xangô. Eu sou um homem de Xangô. E aí, a sua dinastia ainda está viva até hoje. Na verdade, o Alafim de Oió faleceu agora há algumas semanas. Então, imagine que outro rei vai tomar posse. A minha ancestralidade ela está presente em África. Eu sei de onde eu vim, de onde teve uma pessoa da minha família, né? Porque está no meu sangue também. Mas eu sou branco, né? E aqui, o meu papel enquanto homem branco, compreendendo esses privilégios todos, é entender que esse cenário ele tem que ser pautado para que, na formação de professores e professoras, em que eu vou participar, a perspectiva antirracista ela seja muito bem estruturada nesse trabalho. Então, eu vejo hoje, né, um cenário de desenvolvimento e de disputa dentro da educação, quando eu elenco aqui um referencial didático metodológico que precisa, lógico, ser muito bem aprofundado ainda. São ideias iniciais. Mas eu sei que muita gente vai pesquisar. Eu sei que muita gente vai também se inspirar para criar outras metodologias. Porque é essa perspectiva, né? Nós estamos trabalhando com pontes e sementes. Então, diante desse cenário realmente epistemológico de disputa, hoje, quando eu chego para além do meu currículo Lattes, lá, professor, lá vem o professor doutor Lincoln Jesus, né? Não, lá se vem o Babalorixá e professor doutor Lincoln Jesus. Eita, o professor Macumbeiro. O professor Macumbeiro, que também é cientista, que também é pesquisador, que também está nessa grande girada, né, de produção do conhecimento. E aí, nesse plano, a gente não pode ser nada ingênuo, porque nós temos bases
de adoecimento e de morte, né? Que é o racismo, que é o patriarcado, que é o próprio sistema capitalista aí, muito bem alavancado com essa grande onda fascista que nós enfrentamos, né? Que nós enfrentamos. E aí eu não sou nada inocente, de jeito nenhum. A gente tem que partir para um cenário de disputa em que nós, povos de terreiro, a gente possa estar levantando uma grande onda de compreensão de modelos de base civilizatória, né? Modelos de desenvolvimento, projetos de disputa em que a ciência ela veja todos esses conhecimentos. E aí eu não falo só do terreiro, eu falo de todos esses povos que eu já citei aqui. E todos esses conhecimentos, é bom a gente ser audacioso mesmo. Eu penso hoje em uma estruturação de uma outra ciência, porque eles não nos colocam em um não lugar, pois eu quero uma outra ciência. Nós queremos uma outra ciência. Nós queremos o quê? A exuística, né? A exuística. Uma ciência em que Exu, ou seja, a ancestralidade, nessa compreensão inicial que eu citei lá no início da minha fala, ela se torne um grande pilar de acesso e compreensão para uma outra base civilizatória, né? De um outro cenário de disputa não ingênuo. E aí é interessante que a gente pense em uma perspectiva de levante, né? Tanto projetos, né, como realmente ações dinâmicas que venham a fortalecer esse grande levante. Gosto muito da ideia da grande revolução, né? Mas hoje, com essa perspectiva, né, do cenário capitalista em que a gente vive, eu acredito que essa grande revolução ela só aconteceria se fosse com a chegada dos extraterrestres, viu, Herbert? Mas é muito importante hoje, porque a gente de terreiro, a gente tem que comer, sabe? A gente tem que comer todo dia e tem que dar comida a quem tem fome. Então, essa grande revolução, para mim, ela não cola. Eu não tenho tempo. Tem gente na minha porta, gente que está com desequilíbrio mental, gente que quer o amor de volta, gente que não tem o que comer, gente que está com desequilíbrio espiritual, pessoas que estão fugindo, né, das facções, pessoas que estão com medo porque estão em situações inúmeras da vida. Então, hoje nós, povos de terreiro, quando a gente parte para essa disputa e para essa compreensão e entendimento da vida, né? Porque os nossos ancestrais sempre fizeram isso. O que a gente faz? A gente faz a nossa micro-revolução, que é esse espaço que nós estamos fazendo aqui. Uma grande micro-revolução para diálogo com mestres e mestras capoeiristas que estão aqui também para tentar compreender como tudo isso é importante para a gente, mas, ou seja, eu não estou inventando a roda, não. Eu estou dizendo que a capoeira sempre fez isso. Eu estou dizendo que o terreiro sempre fez isso. Que as aldeias e comunidades dos povos originários sempre fizeram isso. As comunidades quilombolas sempre fizeram isso. Hoje, o espaço de disputa é epistemológico também. Como é que essas revoluções vão ser narrativas que vão entrar dentro do currículo da sala de aula, da formação de professores, da formação de pessoas, né? Então, com base nisso, eu já venho desenvolvendo essa ideia de Exu nas escolas há algum tempo. A gente já aplicou o desenvolvimento dele, porque o Exu nas escolas, ele é um cenário de abertura de caminho, né? A aplicação dele foi desenvolvida em um projeto de extensão que a gente está escrevendo agora o segundo livro, mas que não, né, não é um segundo, não é uma continuação, que é o Pedagogias, são realmente práticas pedagógicas de implementação, né, de toda essa perspectiva de criação de pontes entre essa ancestralidade mítica, né, e a realidade da ancestralidade sanguínea, e uma educação que dialogue com a perspectiva de vida, ou seja, uma educação contextualizada. Eu não sei trabalhar se não for em um cenário em que eu, pelo menos, veja uma identificação. Então, trabalhar em uma perspectiva em que a educação não é contextualizada não faz parte da minha trajetória e não é isso que eu sei fazer. Então, eu penso muito nesse cenário de disputa com essas caras todas, né? Com essas caras todas. Alguns dizem, você é muito utópico.
Eu sou pai de santo e físico. Eu sou pai de santo e físico, né? E aí a gente pensa, hoje, como é que nós entramos, né, nesse grande levante dessas grandes ou dessas pequenas micro-revoluções? Pode ser no meu terreiro, pode ser na minha sala de aula, pode ser na roda de capoeira, pode ser com a pessoa ali que está na vendinha, né, do supermercado, ou na minha live, né, ou no meu Instagram. Mas como é que eu vou estar hoje possibilitando, né, que esse caminho também seja aberto para outras pessoas? Então, nessa ideia, a gente lança em novembro do ano passado. Eu falo a gente, porque foi uma pesquisa compartilhada com o meu bolsista de iniciação científica, mas também foi uma pesquisa compartilhada a partir da perspectiva de Exu, né? Então, Exu fala aqui, é Exu que fala, a gente apenas agiu como telefone de Exu, né? Deixando essa mensagem aqui. E muitas outras pessoas ajudaram a construir com as suas vozes, né? Com as suas falas, com as suas narrativas, com os seus processos de escuta também. Então, esse é um trabalho coletivo, não um trabalho individual. Ele tá o nome professor Lincoln porque tinha que ir o nome, tinha que ir o nome de alguém. Ai, ai, ai. É isso, gente. São esses os meus pensamentos por enquanto. Muito bom, muito bom. Eu estou aqui cheio de coisas aqui na cabeça aqui também. Eu acredito que algumas pessoas aí também. Antes de eu perder só o que tu falou agora no final, que o próximo está vindo aí, você falou pedagogira ou pedagoginga? Pedagogias. Ah, porque eu já matutei a pedagogingas, entendeu? Não é gira. Não, mas eu já vislumbrei aí o pedagoginga e já gostei. Mas tem esse livro, né? Tem, Pedagogia. pedagoginga mocambariz, eu acho algo desse jeito, algo nesse sentido. Enfim, Lincoln, tem muita coisa que tu falou aí. Eu acho que o pessoal está escrevendo aí no chat algumas coisas. Eu queria, a mestra Júlia trabalha a questão da pedagogia, né? E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte: vou deixar aberto, eu tenho minhas coisas para perguntar também, mas vou deixar o pessoal se inscrever aí. Estão abertas as inscrições para falar sobre o assunto. Fiquem à vontade quando eu for pedindo para entrar na roda. Pode ligar o microfone, se quiser ligar a câmera, ótimo, se não, não tem problema. Se quiser só escrever no chat, também fiquem à vontade, tá bom? Então, inscrições abertas para participar aqui no debate. Mestre Bob já se inscreveu. Então, Mestre Bob, mais uma vez, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade aí para entrar na roda, o jogo é seu. Boa noite novamente. Estão ouvindo bem? Eu estou com fone aqui, aí só um dos lados está funcionando. Como sempre, né? Não, antes de tudo, queria dar os parabéns, né? O Lincoln, para Lincoln, físico Lincoln, professor Lincoln, né? E dizer assim que foi muito bom, muito rico. Você trouxe muitas propostas, vamos dizer assim, né? Muitas perspectivas. A pergunta que eu ia fazer, você respondeu, né? Já aquela coisa da mudança lá, da evolução. E na realidade eu elaborei assim, né? Nessa escola pública, né, eminentemente burguesa, não podemos negar, uma escola pública para o povo, mas é eminentemente burguesa. Apesar de ser ainda um dos poucos lugares onde muita gente tem acesso, único acesso à educação, mas é uma escola burguesa, moldada, gerida, né, comandada, pensada nos moldes burgueses. Teria espaço, e como seriam esses espaços, né, para essa... Eu anotei até aqui, deixa eu ler aqui. Eu achei muito interessante, né?
Nessa escola pública oficial eminentemente burguesa, podemos vislumbrar uma educação realmente popular, porque isso que você fala, para mim, como pedagogo, é uma educação que a gente pode dizer popular, né? Em que essas bases de referenciais de matrizes africanas e dos povos originários da terra possam ser aceitas e efetivadas em práticas? Essa era a pergunta, se quisesse abordar mais, mas assim, eu queria lhe dar os parabéns, queria dizer que eu aprendi muito, são as categorias que a gente vem versando, vem procurando referenciais, certo? E a gente entende, né? A gente, do nosso ponto de vista, a gente entende que não tem como não ser, se pensar em epistemologias, né? E você concordou também, né? E essa epistemologia, ela não pode vir carregada de vários fatores, né? O tipo de pessoa, o tipo de sociedade, não é? Os conflitos, o tipo de como você pensa um objeto, como você pensa uma pesquisa. Isso tudo é muito importante a gente ter claro que métodos a gente vai seguir. E eu acho que você trouxe, nem em minha compreensão, você trouxe muitas pistas. Assim, um cenário aí muito fértil para a gente trabalhar. Concordo plenamente com algumas coisas que foram colocadas sobre os mestres de capoeira. Me sinto triste, às vezes, em ver o movimento, o tamanho, o volume de capoeiristas que não tem essa visão dos fundamentos da capoeira, da descendência da capoeira e acham que a capoeira é uma mera prática também a serviço do capital e a serviço do conservadorismo. Então, fico muito grato, muito feliz com a sua palestra e reitero que para mim foi muito mais aprendizado e a curiosidade vai ser a partir da leitura que eu vou ter de sua escrita, porque sua escrita, digo logo aqui, vai servir de referência. Já começou a servir. Será o referencial, será aquela base que a gente está precisando teórica aqui. Saudações, obrigado, Herbert, e a todos aqui presentes, todos e todas, e todos. Aí, Nicolas, você fica à vontade para falar alguma coisa e a gente vai aguardando. E, meu irmão, aqui não tem tempo ruim, não. Você sabe. Assim, eu agradeço muito, mestre, pela fala, né? Eu fico extremamente feliz, né? Mas eu fico mais... Eu sou um homem de Xangô, né? Xangô é fogo, né? Orixá do fogo. Então, o que eu vivencio a partir de falas como a sua, né? E de espaços como esse, na verdade, é mais lenha e dendê para minha fogueira, para que essa chama ela se intensifique. Eu acredito que se o orixá ele colocou todos nós aqui hoje, foi para gingar mesmo, e foi para partir para um outro cenário, por exemplo, de disputa e compreensão planetária, né? Disputa e compreensão planetária. Uma das coisas que eu gosto muito de falar nas minhas aulas para as minhas estudantes, meus estudantes, é sobre a própria ideia do corpo, né? O nosso corpo, ele não é um corpo desconectado, ele é um corpo conectado. E aí o corpo, né, de um capoeirista, de uma capoeirista, também é dessa forma, é um corpo conectado. Por quê? Porque nós estamos falando de uma ação, de uma tríade, né, dinamizadora, que é o cantar, dançar e batucar, que está presente dentro do terreiro e também está presente dentro da capoeira, que vai ampliar os nossos cosmosentidos, né? As nossas cosmopercepções. E aí eu recebo muita gente dentro do espaço do terreiro que, infelizmente, faz o que você acaba de dizer, não compreende, por exemplo, toda essa filosofia que é presente dentro da capoeira e presente também dentro do terreiro. Ou seja, vive uma mera reprodução mecânica, né? Não se conecta. Então, quando, né, o professor Sidney, Babá Sidney, ele chega e diz assim, nós não precisamos nos conectar, nós já somos conectados. Essa tríade, ela é fundamental, que é o cantar, dançar e batucar. E aí hoje, né, como educador, eu vivencio isso na formação de professores de uma forma muito cruel, né, nas práticas vivenciadas, por exemplo, dentro da escola.
Porque a escola ela é um sistema de alienação gigantesco, porque ela só potencializa o desenvolvimento de duas inteligências, né? A lógica matemática e a linguística verbal, onde todas as nossas outras inteligências que são trabalhadas tanto no espaço terreiro como dentro da capoeira, elas não são percebidas ainda de uma forma potente para a perspectiva de vida. Por que a capoeira salva vidas? Por que o terreiro salva vidas? Por quê? Né? Porque, para além disso, vai nos possibilitar o acesso a outras memórias ancestrais ou tecnologias que a gente não compreende se a gente não tem a noção filosófica. E isso não chega, né, a debates amplos ainda. Então, eu me preocupei muito, no capítulo 2 do Exu nas Escolas, né, de estar dizendo assim, o terreiro também é uma grande escola. O terreiro também é uma grande escola, né, em que, por exemplo, eu preciso conhecer esses princípios filosóficos e valores civilizatórios que estão presentes, por exemplo, através de Exu. O que é a brincadeira? O que é o caos de Exu? O que é o conhecimento? O que é o corpo sagrado e o que é a magia? Então, eu visualizo a ligação de uma encruzilhada, né? A encruzilhada como um espaço de possibilidades. Então, se a encruzilhada é um espaço de possibilidades, eu consegui visualizar 4 e escrever 4, dimensionando no Exu nas escolas, mas, ao mesmo tempo, meu bolsista ele é audacioso demais, sabe? Hoje ele é meu filho de santo. Ele disse, pai, tem mais 3, viu? São 7 caminhos nessa encruzilhada. Aí eu disse, quais? Se o senhor reparar, a encruzilhada tem 4 caminhos, assim, mas a encruzilhada ela tem mais 3 caminhos. Um que aponta para cima, outro que aponta para baixo e outro que aponta para dentro, né? Então, faltam 3 caminhos filosóficos ainda que a gente vai maturar, ou outras pessoas também podem escrever sobre isso. Esse conhecimento é um conhecimento de base, né, popular, sim. Só que nós estamos falando de um conhecimento de base ancestral muito profundo. Nós estamos falando de filosofia, né? De filosofia que você não vai realmente perceber se você não compreende esse estado de conexão. E aí um grande teórico que eu gosto de trabalhar, que eu assim amo de paixão, o que ele faz, e o processo de ruptura epistemológica dele, né, é o mestre Nego Bispo, né? Mestre Antônio Bispo, é um mestre quilombola, agricultor, que ele diz que não aceita o título de doutor honoris causa em local nenhum, né? Ele não se vende a esse espaço da academia, da universidade. E aí ele diz que o conhecimento que a gente vivencia aqui dentro desse espaço potente para a vida, ou seja, dentro do terreiro, dentro das rodas de capoeira, é um conhecimento orgânico e ancestral, né? Eu acrescento, e ancestral. E o conhecimento, na verdade, que a gente, né, que vai levar para a universidade é um conhecimento sintético, né? Sintético. E ele traz uma perspectiva fantástica, que é a ideia de biointeração, para a gente compreender o nosso local, o nosso papel no local em que nós estamos. E aí, audaciosamente, eu pensando, né, conversando muito com o filho de santo que eu tenho, também que é professor da Unilab, o Ricardo, mestre cangaceiro, em que ele diz assim, pai, a gente tem que entender, na verdade, o que é cosmobiointeração. Explique o que é cosmobiointeração. Então, cosmobiointeração é realmente essa dinâmica, né, de compreensão da ancestralidade em uma perspectiva dos seres vivos, dos seres não vivos, com a realidade dinâmica de vida. E aí eu gosto muito de dizer, por que uma vez eu acho que foi até no outro, né, na outra roda que eu estive com você, que um psiquiatra chegou e me perguntou, eu não acredito em nada,
Aí eu disse, você não acredita em nada não, mas você sente. Ele disse, sinto não. Eu disse, sente sim, quer ver? Quer dizer que você está na roda de capoeira. Quando tem aquele levante a partir do canto, do toque e da ginga, da movimentação, você se arrepia por quê? Você sabe o que é isso? Não. Eu disse, isso é Exu. Isso é Exu. Isso é um estado chamado de alacridade. É a sua ligação com o mundo espiritual que está dinamizando o axé pessoal com o axé coletivo ali naquela roda. Então, você ali está se conectando a Exu, você está tomando um banho de energia vital, ou seja, um banho de axé que é motivado por essa tríade cantar, dançar e batucar. Se você não compreende isso, você não compreende candomblé, você não compreende umbanda, você não compreende capoeira, infelizmente você não compreende nenhuma manifestação cultural e religiosa. Então, debates como esse, eles são fundamentais para que a gente esteja realmente fazendo essa comparação. Porque, por exemplo, quando você vê o avanço desenfreado da capoeira gospel, né, é realmente esse processo de aniquilamento de todo esse legado. O aniquilamento de todo esse legado ancestral, que não vai mais ser discutido, que vai ser utilizado como, né, os primeiros, né, como é? Os primeiros, não é catequista, não, como os primeiros jesuítas que chegaram à África, eles fizeram. Por exemplo, eu só trabalho com recorte de análise a partir da perspectiva Nagoya-Urubá, que é a África, né? Um continente onde dentro de um território você vai encontrar matrizes gigantescas e fabulosas, né? De conhecimento. Então, eu trabalho com recorte Nagoya-Urubá, que é muito grande, mas só um recorte, a partir de um tronco linguístico desses povos que se organizam, né, dentro, que dão origem aos terreiros de origem queto, em que a gente vai perceber, por exemplo, que a primeira Bíblia traduzida para Yorubá em 1800 e pouco, ela foi traduzida já associando o Exu ao demônio. Então, quando as populações escravizadas lá chegavam aqui, na última leva de escravizados, elas já chegavam catequizadas, associando o próprio orixá dos desejos, que é Exu, à ideia do demônio. Ou seja, você não pode desejar, o seu corpo vai estar amordaçado, né? A sua mente vai estar amordaçada, porque a sua cultura e as suas religiosidades, a sua forma de ver o mundo também está amordaçada. Então, diante desse cenário, eu digo, se Exu é o demônio, isso é o epistemicídio, né? Você é o demônio por desejar. Então, nós estamos falando da própria ideia da colonização, mais uma ideia em que o nosso desejo ele é tolhido até hoje, né? Ele é cerceado até hoje. Estava aqui, você fica pensando nas falas vindo. Pessoal, continua aberto, tá? As inscrições continuam abertas, fiquem à vontade aí para estar participando do debate, tá bom? Eu vou dar continuidade, então, aqui. Só pegando aqui a fala do Lincoln ali no final. Pode falar, mestre. E aí comprova o tanto que nós somos colonizados, né? Nós somos colonizados até a raiz, até os dedos do pé. Como ele disse, é uma frente de enfrentamento mesmo difícil, né? Dura, mas com certeza a chuva, o Exu vai abrindo os caminhos aí. Lincoln, eu venho acompanhando, né, o lançamento do livro pelas redes sociais, né, divulgando em vários lugares, vários cantos. E dentro do debate, tu já até falou um pouco dos enfrentamentos que vêm surgindo e que não vão parar de surgir, infelizmente, né? Eles vão aumentando mais. A cada vez que você vai mais adentrando mesmo, mais vai vir enfrentamento e de pior ou de uma força maior, assim, digamos assim, digo maior, mas forte, né? Querendo
sem fundamentação ou utilizando uma fundamentação rasa e simples e tentar bater na proposta por um simples nome, por um simples... Isso daí Eu queria que tu falasse um pouco de quais estratégias tu tem que estar utilizando para pensar, né, em combater o que vai vir nesses confrontos aí ainda, já está combatendo, mas virão outros, porque você tem que criar estratégias para isso. Até nisso você tem que saber lidar, né, com esse tipo de coisa, e queria que você falasse um pouco sobre esse enfrentamento que está acontecendo já, que já aconteceu e que vai acontecer também. É interessante, Herbert, as pessoas elas não entendem que essa estratégia, essas estratégias, elas são utilizadas por nós povos de terreiro todo dia, no nosso cotidiano, né? E aí, eu até dei uma reportagem não, alguns meses atrás, só que saiu agora, algumas semanas atrás, no jornal O Povo, né? E aí o cara colocou o título da reportagem assim: mesmo tendo um título de doutorado, eu vivencio o racismo religioso. Então, muita gente não compreende, por exemplo, qual a diferença, por exemplo, do racismo para a intolerância, né? Quando eu penso o espaço do terreiro como um espaço de um contexto civilizatório de base africana, afro-brasileira e afro-indígena, eu vou estar entendendo, né, toda essa perspectiva do racismo estrutural e essa estratégia de enfrentamento, né, não é nem de enfrentamento, é de amordaçamento outra vez como racismo religioso e não meramente como intolerância. Então, as estratégias de sobrevivência que as populações de terreiro, aí não sou eu que estou inventando, né, essa estratégia, essas ações, elas são traçadas por todo dia pelos povos de terreiro, né? Eu fui fazer uma oferenda, há, acho que ela está com mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos por aí. 2 anos que foi antes da pandemia, mais 2 anos. E aí estava eu e os filhos de santo e o nosso espaço sagrado é a natureza, né? E o nosso espaço sagrado é a natureza, então era no meio do mato, né? E aí estava eu, as filhas e filhos de santo, eu deixei meu carro na estrada e a gente saiu a pé pela mata e o policial entrou atrás da gente, né? E ele disse assim: o que é que vocês estão fazendo aí? Eu disse: é um ritual religioso. Eu quero a documentação daquele veículo. Eu disse: moça, o veículo é meu, eu moro ali na esquina, né? Aqui é o espaço de natureza, como você sabe. Eu moro ali na esquina, na rua tal, tal e tal. Eu posso terminar o meu ritual? Ele disse: olha aqui, comandante, ainda está mandando a gente esperar. Então, por exemplo, essa, né, ação que ele teve de falar só isso comigo foi porque ele me viu, né? Ele viu a cor da minha pele. Sou um homem branco. Isso é um privilégio, mesmo sendo, né, religioso, de matriz africana, homem de terreiro? Sim, é um privilégio. Mas, se fosse um homem negro, né, ele ia ter outra abordagem completamente diferente. Ele já ia chegar acabando com tudo, talvez, sem respeitar espaço nenhum, porque ele estava com a escopeta na mão. Entendeu? Ele estava com a escopeta na mão. Então, a minha estratégia, na grande maioria das vezes, é a paciência e o diálogo. Sabe? É a ginga e a mandinga. Porque a gente de terreiro, a gente não vive sem magia, né? Nessa hora e nesse momento, o privilégio não foi o meu título de doutor, foi a minha pele branca, né? E aí eu sei muito bem, hoje, como é que esse espaço, por exemplo, né, ou como é que essa abordagem para outros pais e mães de santo, homens e mulheres negras, né, ou indígenas que estão em territórios como esse. Então, como eu disse,
Hoje, eu tenho consciência desse privilégio e hoje eu me armo em cima dele também para partir para essa luta. É mandinga mesmo, né? É mandinga mesmo. A magia, ela também é um dos nossos elementos cotidianos de ação. Ninguém aqui pode ser inocente. Porque um capoeirista que foi inocente, ele escorrega, né? Ele escorrega. Um macumbeiro que foi inocente, ele deixa o inimigo entrar. Ele não sabe a origem da sua magia, da sua mandinga e da sua ancestralidade, cai facinho, né? Cai facinho. Então, por exemplo, hoje eu estou num espaço de muita disputa, né? Que é a Unilab. Mas é uma disputa, de certa forma, onde eu estou discutindo em uma universidade afro-brasileira, né? Num contexto de integração, e é um cenário de disputa. Imagina em uma universidade fora, como é que seria, por exemplo, dar uma aula de ensino de ginga. Dar uma componente, por exemplo, como é outra disciplina que eu dou de religiões de matrizes africanas no Brasil, ou cosmovisão africana e na diáspora, para a formação de professores. Você está entendendo? Então, hoje eu vejo, né, a Unilab também como um território de uma grande encruzilhada de reposicionamento epistemológico. Tudo que a gente faz na Unilab é um espaço potente para pesquisas inovadoras, né? Pesquisas inovadoras. Ah, vocês estão criando o mundo. Não. A gente está abrindo portas que estavam fechadas e hoje, se os ancestrais nos colocaram lá, foi por reposicionamento mesmo. Por exemplo, de capoeira, dentro do curso de pedagogia, nós temos 3 componentes. Fundamentos teóricos e práticos da capoeira e do samba é uma. Manifestações culturais africanas afro-brasileiras, samba e capoeira é outra. Ensino de ginga, capoeira, corporeidade e mandinga também é outra. Então, por exemplo, será que essas professoras e professores que vão sair, né, desse Instituto de Humanidades, ou então desse curso de pedagogia, não vão nos ajudar a implementar a Lei 10.639 e a levar a capoeira para além, né, da quadra? Porque a perspectiva é que a capoeira entre no currículo, nas outras disciplinas, né? Você é professor de educação física, você sabe. Mas, por exemplo, existiam aqueles vários programas de mais educação em que como é que eles chamavam? Monitores, se eu não me engano, né? Monitores. Eles iam monitores do mais educação, eles iam pegar os alunos no contraturno e trabalhar a capoeira, alguns deles, né? Mas como é que eu posso utilizar a capoeira como carro-chefe para a implementação da Lei 10.639 e 11.645, por exemplo, para a potencialização da luta e resistência, ou a potencialização de um outro cenário de contexto histórico, ou da autoestima de crianças, né, que estão nas periferias, crianças negras que estão na periferia. Como é que eu vou utilizar, por exemplo, para a contação da história dos mestres e mestras que estão ali, ou de tantas vidas, de tantos trabalhos importantíssimos, riquíssimos, que não chegam na escola de forma nenhuma, dentro da sala de aula. É por isso que eu pensei Exu nas escolas, sabe? Eu pensei Exu nas escolas nesse cenário. Dessa contextualização. Ali, você não inventou nada aí. Bem, eu lancei a minha lente. Cada um vê como quer. Cada um analisa como quer. Eu estou fazendo ou tentando fazer a minha micro-revolução. Então, por exemplo, diante dos ataques, né, que a gente vivencia nas redes sociais, na maioria das vezes, se não for um ataque violento, né, eu não vou revidar de forma nenhuma. Sabe? Não vou revidar de forma nenhuma. Porque o contexto de alienação ele é gigantesco. Então, às vezes, eu tento dialogar. Às vezes, é o processo jurídico mesmo. Quando é uma agressão pessoal, é um processo jurídico, né? Mas quando não é, eu vou continuar fazendo a minha
a minha ginga com o Exu porque eu tenho outras pessoas que querem me escutar. Enquanto tem 100 que não querem, pode ser que tem 2 que queiram e vamos ser parceiros e vamos potencializar aí para 2 milhões de pessoas. Entendeu? Enquanto tem gente que diz assim, é besteira que você está fazendo, não é massa a estratégia. Ok, então bora contribuir, vamos colaborar, vamos formar uma rede. Vamos formar uma rede de ações antirracistas aqui. Porque o racismo é um grande mal planetário. A perspectiva é como todos nós vamos entender que todos nós somos racistas, né? Todos nós somos racistas. E todos nós vamos tentar nos compreendermos e agirmos em uma ação antirracista. Por quê? Porque é esse o intuito, né? É esse o intuito. Eu gosto muito da frase, né, que o Baba Rodney Williams ele diz, né? A felicidade ela é um compromisso ancestral. Então, por exemplo, quando você vai jogar capoeira, que você sai da roda, você pode ter levado assim uns 100 golpes, chute, pernada, seja lá o que for cabeçada, mas você modificou a sua energia vital. Ela não é mais a mesma. Você levou um banho de axé, você passou pelo estado de conexão de alacridade. A diferença é que quando você tem uma compreensão filosófica de tudo isso, de todo aquele sentido, você consegue fazer dali um ebó. Você consegue fazer daquela roda um ebó, né? E o que é o ebó? Muita gente vai conhecer a categoria ebó através do Rufino, né? Do Luiz Rufino. Ebó é epistemológico. Mas o que é ebó? Você sabe o que é o ebó? Ebó é um processo tecnológico de promoção de vida, né? Você vai analisar o caminho de vida da pessoa e você vai ver o que é que está negativo, o que é que está positivo, o que é que tem que ser mudado. Você vai dizer, ó, o buraco está ali, se tu continuar andando reto, tu vai cair. Faz um ebó tal, ou seja, muda a tua estratégia. Faz esse ritual, toma esse banho, aceita esse conselho. O ebó pode significar várias coisas, mas o principal intuito dele é transformação de caminho de vida. Então, se você está utilizando aquele momento da roda também como um espaço de transformação de caminho da tua vida e de caminho da vida do outro, né, das outras pessoas, você está potencializando essa estrutura através de Exu. Então, não é inocente. A gente tem uma arma muito grande na mão, que é o conhecimento. É muito bom, Lincoln, que tu falou aí. Eu vou já entrar no que eu queria perguntar, mas vou aproveitar essa fala final da questão de quando você consegue se conectar e entender o que você está fazendo ali, o que você está vivenciando ali. E as capoeiras, os capoeiras que conseguem fazer isso na roda, é muito diferente, você percebe e como termina aquilo, como você está, abre realmente os caminhos, muitas vezes, mostra algumas coisas, e algo que eu procuro muito hoje fazer me conectar espiritualmente com a capoeira. Eu vou para a capoeira, eu vou ali para o meu espaço, eu vou, às vezes até eu sozinho ali, com a música, fazendo aquilo ali, abre, eu consegue fazer essa conexão. E isso eu falo muito para os meus alunos também. Quando conseguirem fazer isso, se estão abertos a fazer isso, é um espaço de cura, é um espaço de tudo ali dentro que você pode fazer. Né? A energia que está ali ela é muito grande, é uma energia ancestral, né? Fortíssima. E aí, voltando um pouco na minha fala, eu te perguntei dos enfrentamentos, e aí tu falou a questão do teu privilégio, dos teus privilégios por ser uma pessoa branca. Hoje eu vejo muito isso também dentro da capoeira. Eu mesmo tenho a minha pele, meu tom de pele não é tão preto. Não é. Né? É chamado de pardo, embora eu saiba a minha origem, mas o meu tom de pele não é. Então, eu também tive privilégio. Eu creio que se fosse minha pele mais preta, mais escura, alguns espaços não teriam sido abertos para mim também.
E aí eu também utilizo desse meu privilégio, para trabalhar essa questão aí e abrir esses espaços, né? Promover essa questão antirracista. E aí vem a questão do enfrentamento, que eu também queria falar, porque você está lá na academia, na questão, mesmo estando na academia, que é um espaço, sim, muitas vezes muito sujo, carregado demais, muita disputa, muita coisa ali envolvida. Isso colegas e colegas falam que trabalham na academia, então você sabe disso. E também, mas está na Unilab, é diferente. Não é. Tem a diferença, mas é academia. Só que você está trabalhando em formação, está formando professoras e professores para trabalhar essas propostas que vêm um pouco, que trabalhem pelo menos esse antirracismo nas escolas. E aí vem um enfrentamento, ao meu ver, não sei se é pior, maior, mas é um enfrentamento diferente e cruel, que é o enfrentamento do que aquela professora, do que aquele professor encontra na ponta para aplicar uma proposta dessa. Ela encontra, muitas vezes, um paredão forte e que reage ali, né? Então, é complicado, né? Tipo, quem está trabalhando na formação tem as suas dificuldades, mas aquela professora e o professor que vai para a ponta, que está lá, que a gente sabe o que é que está lá na ponta, quais são as famílias, a nível, não vou nem falar de escolas particulares, a nível de escolas públicas, que vem sendo mascarado, como o mestre Bob falou, é uma escola pública, mas é a formação toda burguesa mesmo, feita para isso. Então, como você tem recebido desses professores que já estão nos estágios, já estão trabalhando, já estão aplicando, tentando aplicar, será que conseguem segurar mesmo a ponta e partir para cima com essa estratégia, com essa mandinga? Será que eles vão conseguir ter a mandinga necessária para estar lá na ponta trabalhando essas questões todas? Esse é um dos grandes desafios, né? Eu acho que... eu acho não, quem acha não acha nada, não faz nada, né? Então, eu sempre me preocupei com essa perspectiva que você está falando, sabe? De ver, por exemplo, os alunos falando fundamentos teóricos de educação para as relações étnico-raciais o curso inteiro, né? Sendo discutido isso na realidade cotidiana do curso inteiro. E eu sempre me preocupei com justamente o que você fala, né? Então, foi o que eu fui fazer. Eu fui pensar na estratégia didática, metodológica e da prática pedagógica. Não adianta eu falar filosofia, né, apenas sem dizer onde é que eu vou aplicar a circularidade, onde é que eu vou levar a capoeira. Por isso eu me preocupo com a capoeira, o ensino de matemática, capoeira, o ensino de ciências, trazendo portas para que sequências didáticas sejam criadas. Tá na universidade, pensando nesse laboratório, é o meu papel hoje, né? O desafio também essa perspectiva de enfrentamento no chão da sala de aula. Então, eu não sou inocente. Tem professores e professoras que vão conseguir, tem outros que não vão. Tem outros que vão se esbarrar no entrincheiramento escolar. Tem outros que vão esbarrar, por exemplo, no próprio racismo estrutural, no racismo religioso. Então, eu tento, né, fomentar e motivar muito a criação de perspectiva de rachadura, sabe? Desse sistema. Então, eu penso como é que nós vamos, por exemplo, a partir da BNCC, e eu digo, gente, a partir da BNCC você vai pensar assim, 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 assado. A gente vai fazer isso, isso, isso e isso. Nesse conteúdo, a gente vai trabalhar isso, isso, isso e isso. Por exemplo, eu digo, gente, quais são os conteúdos da BNCC que a gente pode trabalhar? Água. Aí eles elencam.
dentro da ideia de trabalhar água, né? Será que antes a gente pode contar um Itan de Oxum? Ah, professor, Macumba, não, a gente está falando de ancestralidade. Vocês sabem de onde Oxum veio? Oxum veio da Yorubalândia, do território Yorubá, onde fica Oxobô, onde fica Opará, onde fica a cidade de Igimu. Você está fazendo uma ligação com a geografia, com a história, né? Com essas matrizes que é justamente a criação de pontes. Ah, eu sou físico, né? Eu sou físico. Pois vamos explicar aqui, por exemplo, um fenômeno na aula de ciências para a gente entender, por exemplo, como é que é a formação do arco-íris. Opa, a formação do arco-íris, pois antes a gente vai falar de um orixá que é importantíssimo que a gente compreenda de onde ele veio, que é o Xumaré, que é o orixá que representa esse fenômeno visual, que é o arco-íris. Mas o arco-íris ele está conectado aqui. Aí você começa a recontar a história. Entendeu? Você começa a recontar a história. Então, nós estamos falando de sementes e elas vão caminhar pela diáspora, que são essas estudantes, esses estudantes africanos que vêm para cá. Os estudantes quilombolas, os estudantes indígenas, né? Estou falando desse cenário da Unilab. Então, não é uma perspectiva hoje que a gente vai conseguir promover essas grandes ações se esse trabalho é uma micro-revolução. Né? É uma micro-revolução. Como estava na aula de religiões agora, quinta-feira, e um estudante disse, professor, eu tenho um aluno que ele chega na escola cantando os pontos do Pai Chiquinho. O senhor sabe quem é? Ah, porque eu disse, me conte essa história direitinho, né? Como é que era? Eu acho que era outra entidade, né? Mas, enfim, não sei se existe o Pai Chiquinho dentro da Umbanda, deve existir, porque é uma infinidade de entidades, de linhas, né? E aí, dizendo assim, não, é porque o tio dele é um bandista, e ele disse que gosta muito do Pai Chiquinho, e ele estava vendo o Pai Chiquinho na sala. Aí a professora, eu sou estagiário, viu, professor? Nessa escola, nessa sala. Aí eu disse, sim, mas vai, conta aí. Aí ela disse, não, é porque a professora disse, minha gente, eu não acredito, isso não é coisa de Deus, não. Como é que esse menino está trazendo isso? Como é que a mãe desse menino leva ele para macumba? Como é que a mãe desse menino leva ele para esse negócio de magia, de feitiçaria? Como se dentro desse espaço civilizatório não tivesse criança, né? Como se as crianças não fossem iniciadas, porque as crianças elas são batizadas bem cedinho, mas elas também são iniciadas às vezes até na barriga da mãe, dentro do candomblé, ou são batizadas na Umbanda ainda muito cedo, muito jovem. Então, qual a perspectiva realmente de compreensão de todos esses valores civilizatórios que essa professora tem? Nenhuma. O que vai acontecer com essa criança? Vai sofrer racismo religioso e, consequentemente, vai ser mais uma daquelas que vai para a minha estatística que não consegue chegar a uma universidade pública de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Porque é isso que o sistema educacional faz. Né? Quando o mestre Bob diz, um sistema elitista, é um sistema branco, elitista, mas ele tem uma cara. Ele tem uma cara, ele tem toda a cara daqueles que vão predeterminar os privilégios e vão predeterminar também os espaços, né, de lugar em que quem não se enquadra, ou seja, quem está na periferia, nunca vai conseguir chegar lá. Então, se eu não tenho identificação, eu não tenho autonomia, construção de autonomia. Se eu não tenho identificação, se eu não tenho contextualização, eu não estou promovendo a educação popular, uma educação que talvez possibilite, né, a perspectiva de identificação e transformação e possibilidade de vida. Que emancipação é essa? Então, quando eu não compreendo, é isso que eu estou fazendo, né? Eu estou reproduzindo uma não identificação. Então, quando a capoeira está lá, pelo menos, ele vai dizer assim, se a professora sabe contar a história, opa, tem alguma coisa aqui próxima. Entendeu? Tem alguma coisa aqui próxima. Quando ela não está, qual é a identificação que tem? Né? Opa, tem falando aqui sobre a população negra no 13 de maio ou no 20 de novembro.
né? 13 de maio do 20 de novembro. Então, a gente tem que ser antirracista nessa época, e não é uma ação constante. Então, nessa perspectiva, por exemplo, eu penso como é que Exu nas escolas ele tem que realmente impactar a vida de quem se incomoda com a ideia de Exu ir para as escolas. Aí eu jogo fogo no mundo, de dizer assim, Exu tem que ser plantado na porta das escolas, para que todos os conhecimentos dos povos originários e das comunidades, né, de terreiro, das ciganas, quilombola, a galera da quebrada, da periferia, as travestis, entre na escola. Entre na escola. Aí o povo fica doido, né? Mas, ó, e assim, Lincoln, já é uma realidade, a produção está aí, está sendo divulgado, está sendo espalhado, mas secretarias de educação, né? Eu acho que de redenção e tal, talvez consiga, não sei. Mas e aí? Vamos partir para Fortaleza. Já almeja, já pensa em conversas, em estar trabalhando isso, em formações e tal. Enfim, formação que acontece permanente com os professores e professoras da rede e tal. Projetos para isso. Cara, assim, devido ao grande ataque que eu venho sofrendo nas redes sociais, eu venho realmente maturando muito isso, sabe? A ideia de estar alavancando isso. Porque, por exemplo, o livro foi lançado agora em novembro, né? Essa perspectiva foi lançada agora em novembro. Em novembro desse ano, 2022, a gente quer lançar, né, com os estudantes que participaram de toda essa trajetória, uma organização do Pedagogias. A gente está escrevendo sobre isso. E aí, mas realmente abrir, né, essa grande porteira para estar dialogando com as pessoas. Eu acho que é um elemento fundamental. A dinâmica do terreiro ela é muito intensa, né? Ela é muito intensa. E a dinâmica do terreiro e da Unilab também. Né? Então, hoje eu estou só jogando as sementes. Eu acho que daqui a pouco realmente começa a grande expansão quando isso viralizar, assim, na perspectiva de alguém que vai dizer, vai querer me caçar, ou vai querer me queimar na fogueira em praça pública, ou alguma coisa desse tipo, como faziam com as nossas ancestrais, né? E com os nossos ancestrais. Então, eu penso muito que esse levante ele tem que ser mais intensificado. É uma coisa que eu pretendo fazer agora, a partir de agosto, quando eu me afastar do pós-doutorado, né? Lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, para trabalhar com a professora Denise, para estar discutindo mais sobre isso, para estar trazendo mais elementos de pesquisa e estruturação para novos conteúdos, porque o que é importante hoje é entender que é fundamental a gente partir para um cenário de disputa, mas muito bem estruturada, com base em uma produção densa de pessoas que nos fortaleçam. Então, eu estou aberto completamente à possibilidade de colaboração e diálogo, entendeu? Aberto a isso, né? O terreiro, ele é um grande cenário hoje, né? Os terreiros, existem espaço para todas as pessoas, né? Onde a gente vai estar realmente dialogando entre os povos de terreiro, muitos vão concordar, outros vão discordar, uns vão entender, outros não vão entender, porque qual é também a perspectiva que o elenco? Não é todo mundo que está dentro do terreiro que compreende relações étnico-raciais, não é todo mundo dentro do terreiro que ou trabalha uma perspectiva antirracista, ou compreende, então as pessoas também têm que ser educadas muito dentro dos espaços dos terreiros, sabe? Então é uma ação bem mais ampliada do que só a escola, bem mais ampliada do que só a universidade. É entender que esse espaço aqui ele é potencializador de vidas. Então, se é um espaço potencializador de vidas, a gente também tem que educar essa galera aqui. A gente também tem que educar, por exemplo, os filhos e filhas
tem que apontar para os pais e mães que é importante dialogar também sobre a origem dessa ancestralidade, né? Hoje a gente não tem mais que ser compreendido apenas como os macumbeiros. Eu adoro ser chamado de macumbeiro, mas é importante que as pessoas compreendam que eu sou um sacerdote. E é importante que essa demarcação também seja posicionada, por exemplo, como uma autoridade civilizatória. Entendeu? Nós somos autoridades civilizatórias. Porque essa é a perspectiva que nós fortalecemos hoje dentro do espaço dos terreiros. Então, quando eu falo reposicionamento cognitivo, eu falo de um reposicionamento de valores, de imagens também, né? Então, não é nada ingênuo, só que a gente não consegue dar conta. Então, é meio que um trabalho de formiguinha mesmo, porque por mais que a gente esteja tentando, né, levar para as pessoas, às vezes você encontra dentro dos seus próprios pares, né, como já foi chamado muito. Ah, você é muito audacioso. Você é muito audacioso. Como é que você tem coragem de produzir, no ápice do bolsonarismo, do fascismo, um livro Exu nas escolas, uma proposta educacional antirracista? Eu disse, como não produzir, gente? Como não produzir? Eu vou ficar quietinho aqui esperando o Bolsonaro sair? Aí é que tem que produzir, né? Tá entendendo? É isso aí. Pois então, Lico, como é que o pessoal faz aí para adquirir o livro? Quem quiser adquirir, né, pode ir na Amazon, está disponível lá. Pode ir no site do Instituto Parentes, né? @Instituto Parentes é o Instagram, também na página do Instituto Parentes. Tem também um link no meu Instagram, na minha bio do Instagram, que já leva direto para o Instituto Parentes, que é ao estar Editora Parentes. E aí foi importante, né, também um movimento que a gente fez aqui no nosso terreiro. A gente tem que criar uma editora. A gente tem que criar uma editora em que as nossas produções, elas também partam aqui do Nordeste, né? Partam aqui do Nordeste. Então, conversei muito com alguns filhos de santo, filhas de santo, e eu os motivei, de vamos criar uma editora para a gente divulgar esse conhecimento dos povos de terreiro. Tem vários terreiros fazendo esse movimento, viu, Herbert? Tem vários terreiros. Então, uma filha de santo, né, que já trabalhava com essa ideia do Instituto, ela disse, vamos, a gente abraça essa causa, então a gente projetou aí uma galera que está promovendo as publicações a partir daqui de Fortaleza, quer dizer, lá de Fortaleza, eu estou no Maracanã, de Fortaleza, aqui do Nordeste, está pensando como é que a gente publica, faz nossas publicações. Então, está no Instituto Parentes, é só entrar, @Lincoln Jesus, LINCONLY, Jesus, e você entra, acha o meu Instagram e vai lá no Instituto Parentes, compra. Né? Tá um preço legal, mas a inflação está só fazendo os livros subir, porque o preço do papel está subindo também. E aí a gente se preocupa muito com isso. Então, Lico, escreve no chat aí. Tá bom. Aí Tá pedindo aí o Mestre Bob. Tu coloca depois onde vai ter a live, onde vai ficar salvo. @Lincoln Jesus. Tá? Aí meu contato, mestre, também, para a gente interagir quando quiser, né? Para a gente interagir, trocar ideia, quiser chamar para alguma colaboração de pesquisa, eu acho massa. Isso, a gente se organiza direitinho, tá bom? Tamo junto. Que bom, que massa. Mestre Bob, pode falar aí, ó, pessoal. Deixei esse tempo aberto aí para as inscrições. A gente está encerrando agora. O Mestre Bob vai falar, pediu a mãe, pediu a vez. Após a fala do Mestre Bob, dependendo da resposta do Lincoln, aí eu vou fazer a minha fala final e depois volta para o Lincoln para encerrar a nossa noite de debate aqui, tá bom, pessoal? Então, Mestre Bob, fica à vontade. Não, era só agradecer o Lincoln, dizer sim que eu quero contar realmente, quero colocar o ESP aí, né, que é a Universidade Estadual do Piauí, nosso núcleo de pesquisa, a gente tem um núcleo de pesquisa lá, e fazer parte, colaborar com você. Eu quero ser colaborador seu, né?
eu e os meninos e meninas que eu oriento aqui para a gente fazer parte aí. Me coloque nessa rede aí, por favor. E aí a gente vai sim trocando ideia, né? E só agradecer, dizer que concordo plenamente com você. Um espaço como isso é importantíssimo, né? Para a gente trazer à tona essas coisas. Gostei muito da sua fala, gostei mesmo. Parabenizo, porque você traz uma fala, né, que versa entre a academia e o popular, o terreiro, e você deixa bem claro na sua fala, na sua expressão, que esse espaço é também nosso. Claro, com simplicidade, com humildade, mas dizendo que as pessoas às vezes têm vergonha de dizer. O próprio Cobrinha Mansa, em algumas palavras, o mestre Cobrinha, ele diz: eu não sou pesquisador. Mas ele é pesquisador, nós somos pesquisadores. A gente tem que ter orgulho de sermos capoeiristas e, independente, como você falou, mesmo com alguns privilégios, mas tivemos também muitos desses privilégios também, mas estarmos na academia e sermos essa voz da capoeira, do terreiro, tá bom? Então, isso eu acho muito importante, você, a forma simples, humilde, mas carregada de energia, que você transita entre os dois espaços. Isso é muito importante. Muito obrigado, parabéns, Herbert, mais uma vez, pela condução excelente, e obrigado a todos que participaram. Como o mestre Bob foi uma fala de agradecimento aí, falando de reconhecimento também, vou fazer então a minha fala agora final, que é uma fala de agradecimento, que é uma fala de reconhecimento também. Então, queria aqui, de antemão, de novo, agradecer ao professor Dr. Lincoln Jesus, ao pai Lincoln, por estar aqui conosco nessa sexta, sair da sua rotina grande aí, que eu sei como é, para estar aqui nos atendendo, né? Muito, muito obrigado mesmo. Muito bom, sempre é muito bom conversar contigo. Sim, é uma conversa, a gente vai aprendendo muito, faz você se sentir melhor e ver pessoas que estão na academia formando profissionais, formando que vão estar lá no chão da escola trabalhando e levando uma visão que você acredita também. Então, isso é bom porque fortalece a rede, né? Faz você continuar no trabalho. Então, para aquelas pessoas que já vêm fazendo essa luta, que são muitos, mas comparado à imensidão que é, acaba sendo pouco, mas essas micro-revoluções estão sendo feitas, né? E estão surtindo efeito, e está aparecendo mais gente para fazer, isso vai fortalecendo quem faz. Então, obrigado mesmo. Queria agradecer a todas e todos e todos que estiveram aqui na sala, né, acompanhando o debate. Então, satisfação, tenho certeza que saiam daqui com uma visão bacana também sobre essa proposta. E compartilhem o link do YouTube para que outras pessoas possam assistir e possam continuar criando coragem, ou criar uma coragem de uma vez, ou pelo menos refletir sobre o que vem fazendo, capoeiristas e não capoeiristas, o que vem fazendo com a capoeira no seu espaço, na sua comunidade, no seu círculo ali, na sua bolha, né? Que reflita sobre como você está dando seguimento à capoeira. Esse debate serviu muito para isso também. Então, semana que vem a gente está colocando no nosso canal lá do YouTube, Viva Capoeira Viva, esse debate. Então, vão lá, compartilha, porque é bem interessante. É um material que fica aí de pesquisa para a gente também, né? Já que é uma das ferramentas hoje que a gente pode estar utilizando. Está falando para enviar o convite com antecedência. Realmente a gente está... Peço desculpas, mas a gente está numa dinâmica também grande aqui de trabalho com outras ações e acabou que foi meio enviado em cima da hora para os e-mails, né? Mas é só acompanhar, pessoal. Acompanha os nossos Instagram. Tem um Instagram próprio, @debatecomginga, e tem o Instagram da nossa associação, que a gente divulga nos dois espaços, que é @Viva Capoeira Viva. Então, tem o @Debate com Ginga
e @Viva Capoeira Viva. Lá a divulgação começa bem antes. E aí acaba que chegando mais rápido, né? Mas a gente pede desculpas também, houve uma falha nessa comunicação, tá bom? A gente vai tentar melhorar isso também. Então, obrigado. Queria ressaltar que o Debate com Ginga foi um dos projetos premiados pelo edital Prêmio das Expressões, segundo Prêmio das Expressões Afro-Brasileiras, aqui do estado do Ceará. Então, recebeu esse apoio, esse reconhecimento, na realidade, como foi um edital de prêmio. Não foi um apoio, foi uma valorização e um reconhecimento do trabalho que vem sendo feito pela Secretaria da Cultura do Estado. Então, recebeu esse prêmio no final do ano, desde 2014, está trabalhando essas questões e levando a capoeira para as discussões em todas as suas faces. Então, queria reconhecer e ressaltar que a Secretaria de Cultura fez esse reconhecimento através do prêmio. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco e eu, mais uma vez, saio daqui muito bem mesmo, para terminar essa sexta-feira com muito axé aqui e com mais vontade ainda de seguir o trabalho, né? Seguir o caminho que a gente está tentando seguir. Obrigado, pessoal. Boa noite. Axé para todas, todos e todes. Pai Lincoln, aí é contigo para terminar essa roda hoje, tá bom? Bem, a felicidade ela é um compromisso ancestral. Isso eu aprendi há um tempinho, né? A partir da fala do querido Baba Rosner. Mas hoje eu queria deixar para vocês o poder da boa palavra, o poder do axé positivo, do axé irê, do axé erê, o axé de vitória. Então, que a partir de hoje a vida de vocês, a partir desse momento, vocês que assistiram e que vão assistir, né, essa live, esse momento nosso, que a vida de vocês seja repleta de bonança e de abundância. Que Exu possa abrir nossos caminhos. Que esse projeto, assim como tantos outros, né, que foi premiado, ele só tenha mais crescimento. Eu acho que Exu vai conduzindo o diálogo junto com o Ogum, para que a capoeira seja um elemento assertivo também hoje, de fortalecimento de tantas e tantos jovens, né, de tantos meninos e meninas nas comunidades. Um axé de vitória para todos nós, para todos, e vamos nessa que a gente tem muita mandinga aí para espalhar pelo mundo. Axé, pessoal!